de Satanás. Trono é sinal de quem reina. Então, aonde não tem, preste bem atenção. Preste bem atenção. A cidade, ela pode ter um monte de crente, mas a cidade que não quer saber de Deus, o que é que impera nela? O trono de Satanás. Trono de Satanás está falando da liderança de quem? De Satanás. Aí você vê, é briga, é morte, é homicídio, é suicídio, é desgraça, é noitada, é raparigagem. O que mais? É roubo, é morte, é terror, é gritaria, é bebedeira. Aí não sou eu, é desordem, rebeldia, cidades que as pessoas têm medo de viver, medo de conviver. Tem cidades aí que tem praças, mas as crianças não brincam mais nas praças. Tem cidades aí que os bairros, as pessoas não querem mais morar nos bairros. O medo impera, as trevas, a morte. Agora, há uma coisa que pode começar a mudar bairro, mudar cidade. É quando o evangelho começa a ser pregado. Olha o que diz o verso, vamos lá. Olha o que diz o verso. Sim, lá do texto que nós estamos. Olha o que diz o texto em seguida. Ele começa a contar o relato, mas ele começa agora a fazer menção. Vai. Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Pronto, pode ir. E havia entre eles alguns varões de Chipre, de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Agora você vê que esse outro grupo vai entrar em Antioquia, não é isso? Anunciando quem? Ou seja, nessa cidade que tinha desgraça, eles vão anunciar quem? Nessa cidade que tinha mortandade, eles vão anunciar quem? Nessa cidade que tinha miséria, eles vão anunciar quem? Nessa cidade que tinha adultério, eles vão anunciar quem? A gente tem que analisar que essa cidadezinha aqui, ó, Antioqueias, que ela tinha aproximadamente 500 mil habitantes, ela foi erguida, ela foi construída em homenagem a Nicanor, né? Seleuco I a fez em homenagem a ele, mas essa cidade, ela tinha jogos atrativos, ela tinha jogos atrativos, ela tinha um porto marítimo que facilitava as rotas comerciais e econômicas, ou seja, era uma cidade rica, era uma cidade importante. Essa cidade, ela tinha vários centros históricos. A Antioquia tinha vários centros históricos, vários centros comerciais. Essa cidade, ela era atrativa pelos seus jogos. Essa cidade aqui, ela era a terceira mais importante do mundo daquela época. Primeiro vinha Roma, depois Alexandria, depois vinha quem? Antioquia. Olha que coisa linda. Não era assim? E se vocês analisarem, ela era chamada a rainha. Está aí. Se vocês analisarem na lição, ela era chamada a rainha do Oriente, porque ela era atrativa. Mas tinha uma coisa que essa cidade também tinha. Se vocês observarem essa cidade aí, sabe o que ela tinha, irmãos? Ela tinha um culto à grande deusa Astarote. Eles cultuavam a Astarote. Essa deusa Astarote é a mesma que é chamada por Jeremias de a rainha dos céus. Ou seja, tinha educação, tinha economia, tinha conforto, tinha riqueza, tinha glória, tinha maravilhas, tinha atrativo, mas o que tinha lá? Poderes das trevas. Eles adoravam a Astarote. A Astarote. Está aí claramente, viu? Principalmente as mulheres. Astarote quer dizer esposa, era a deusa da fertilidade. E no culto que era dado a ela, tinha todo tipo de imoralidade sexual, devassidão, bebedeira. A esculhambagem era grande. O culto era com muita lascívia. Vamos ver aí, Juiz, 1 Reis 11:5, rapidinho. Só para os irmãos terem uma ideia. Vamos lá. Não é não confundir, você tem aí Astarote, não é? Não confundir com Azera, não é isso?
É diferente. 11:5. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Então veja bem, eles cultuavam a Astarotete, é isso. Cultuavam a Astarotete, que não é para não confundir aí com quem que eu disse? É, para não confundir com esses nomes que nós estamos falando, né? Conforme o texto está mostrando aqui, cultuavam a Astarote, e que era, na verdade, esse deus principal, Astarotete. Eu estou confundindo aqui. Astarotete quer dizer esposa, era a deusa da fertilidade. E ele fez a leitura aí. Então não confundir Astarotete nem com Astarote e nem com Azera. Ok? Então você outra. Você tem Astarotete, que essa era a deusa que era cultuada onde? Em Antioquia. E não confundir ela com quem? Com Astarote e nem com Azera. Então é muito importante isso. Por que eu estou citando? Essa cidade aqui, ela também se tornou muito importante porque ela foi frequentada por pessoas importantes como Júlio César, Augusto, Tibério. Mas essa cidade, ela tinha o trono de Satanás. A cidade pode ter governador bonito, a cidade pode ter prefeito importante, a cidade pode ter praça importante. Mas se Jesus não estiver no coração do crente, a cidade é o que ali? O que tem nela? Trono de Satanás. Tem irmão que fica, eu amo Londres, eu amo não sei o que, amo é o céu, porque se o teu coração estiver no céu, a tua morada, a melhor morada está garantida. Agora, é por isso que eu quero dizer uma coisa, a cidade aonde o evangelho é pregado, rua aonde tem um monte de crente, dificilmente você vai ouvir baderna, dificilmente você vai ouvir roubo, dificilmente você vai ouvir miséria. Agora, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte, esta cidade, ela tinha todas essas misérias. E por que ela vai se tornar uma cidade importante? Sabe por quê? Porque os cristãos, os judeus que estão em Cristo, eles chegam nessa cidade e pregam o que para esta cidade? Jesus. Observem bem que o texto diz que eles pregaram a palavra. Vamos ver, olha o verso 19, depois o verso 20, só para a gente reforçar aqui. Vamos lá. 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa da morte de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Anunciando isso aí é o 19, não é isso? O 20. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Veja que ele pega anunciando a palavra, e depois ele diz aí no verso 20, anunciando a Jesus. Anunciar a palavra e anunciar a Jesus é o quê? Pregar o evangelho. Ou seja, a cidade pode ter a cultura que ela tiver, a cidade pode ter a imoralidade que ela tiver, a cidade pode ter o império das trevas que tiver, a cidade pode ter a magia preta que ela tiver, a cidade pode ter o feitiço que ela tiver, a cidade pode ter o padroeiro que ela tiver, mas quando o evangelho é pregado por crentes cheios do Espírito Santo, acontece transformação. É por isso que a Bíblia diz que os judeus de Chipre e de Cirene pregavam a quem? Aos gregos, que eram os gentios, e eles vão pregando o evangelho. Pode ter o trono de Satanás na cidade. Olhe para cá, eu não sei onde é que esses crentes hoje estão aprendendo essas coisas, mas a minha Bíblia mostra que aonde tinha cidade dominada pelo trono de Satanás, o que os crentes faziam? Saíam derramando azeite na rua? Aí não, eles saíam com um avião derramando quilo de gasolina, de querosene na cabeça dos crentes. O que eles faziam? Se tu queres... Bota para cá, Daniel. Verdade de Deus para o Brasil. Olha para cá, bota para cá. Se você deseja que a sua cidade seja abençoada, pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Pregue o evangelho. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Se você quer uma cidade alegre, feliz, impactada pela glória de Deus, faça o quê? Vamos ver aí, Atos 8:4. Vamos ver o que acontece quando a igreja prega o evangelho.
Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. 8, verso 8. 8. E havia grande alegria naquela cidade. Para aí, havia o quê? Grande alegria. Quando, grande, não é pequena. Um prefeito que quer trazer alegria, ele pode trazer um cantor mundano e uma banda, não é assim? Mas não vai trazer grande alegria, porque nem todo mundo gosta de banda mundana. Não é assim? Ele pode dar uma festa de boi, ele pode dar uma festa, mas não vai trazer grande alegria. Grandes cidades do mundo. Tu está filmando, Daniel? Bota para cá, bota para cá. Eu estive em um país que o pastor me contou que é um país civilizado, como é que eles chamam? De primeiro mundo, que lá, quando é período de Natal, período de alguma festa e de uma comemoração, é o período que mais as pessoas se matam, se suicidam. A tristeza. E eu me perguntando, mas não tem capital, não tem dinheiro, não são famosos, não tem posição, mas não tem alegria no coração, a alegria do evangelho. Uma cidade, vazios, são vazios. Uma cidade alegre, uma cidade dinâmica, é quando o evangelho de Deus entra. A Bíblia diz, Atos 8:8, havia grande alegria naquela cidade. Olha para cá, bota para cá, meu filho. Feitiço não traz alegria para a cidade. Você derramar óleo não traz alegria para a cidade. Você ungir com azeite não traz alegria para a cidade. Colocar um carro de som, uma banda bonita, não traz alegria. Pode trazer dinheiro para a prostituição, pode trazer dinheiro para a bebida, pode trazer dinheiro para o comerciante, mas não traz alegria para o coração. Agora, o evangelho, ele é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. E se a cidade pode ter o trono de Satanás, mas se chegar lá, crentes cheios do Espírito Santo. Agora o grande problema